Que a graça, as misericórdias e a paz do nosso bom e eterno Deus vos sejam multiplicadas nesta noite, amada igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 134, convocando ao culto vespertino. Salmo 134. Diz assim a palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Amada igreja, amanhã, dia 14 de setembro, nós estaremos comemorando 70 anos de organização eclesiástica da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Um dia memorável. E agora nós leremos um pouco do grande histórico desta igreja. No dia 30 de maio de 1941, reuniram-se os membros desta comunidade, com a presença do reverendo Natanael Cortez, e se organizaram em congregação presbiterial, de acordo com os preceitos constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, ficando como pastor responsável o reverendo Antônio Teixeira Gueiros. Participaram 31 membros. Naquele dia assentaram-se as bases da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. A congregação de Lagoa Seca cresceu sob a tutela administrativa do Presbitério Ceará Amazônia, organizada em Fortaleza em janeiro de 1920 e embalada pelos cuidados espirituais da Igreja Central. Nossos primeiros ministros eram diretamente vinculados a essa igreja, quer como pastores efetivos ou como cooperadores. O reverendo Antônio Teixeira Gueiros, nosso primeiro pastor, era cooperador do reverendo Natanael Cortez, que por sua vez pastoreou a Igreja Presbiteriana de Fortaleza por 37 anos, isto é, de 1915 a 1952. O reverendo Gueiros esteve à frente da congregação de Lagoa Seca desde o dia da sua organização, em março de 1941 até abril de 1943, quando foi transferido para Belém, capital do Pará. A partir de então, o próprio reverendo Natanael passou a responder pela congregação, ficando com essa responsabilidade até o dia 16 de junho de 1944, quando passou a pastoreá-la o reverendo Alcides Nogueira, que em 1952 haveria de substituir o reverendo Natanael no pastorado da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, ao qual já vinha servindo desde 1942, primeiro como pastor auxiliar e depois como copastor. O reverendo Alcides passou só 8 meses no nosso pastorado, mas muito fez em prol do desenvolvimento do trabalho local. Em 18 de fevereiro de 1943, assume o pastorado da congregação de Lagoa Seca o reverendo Raimundo Bezerra Lima. Aqui começa um capítulo especial da história de nossa querida igreja. Homem de grande fé, quando se sentiu vocacionado, deu baixa do exército, onde servia como sargento, a fim de ingressar no seminário. Como verdadeiro servo de Deus, santo e piedoso, lutador e sofredor, escreveu com tintas douradas uma página de ouro nos anais de nossa comunidade. Durante o seu pastorado, exatamente no dia 14 de setembro de 1950, a congregação presbiterial finalmente transformava-se em igreja, de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Naquela data historicamente importante para nós, nascia oficialmente a Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza como igreja institucional. Esse pequeno relato foi elaborado e escrito pelo presbítero Assis de Souza, que
que foi presbítero desta igreja. Esta igreja, a segunda igreja presbiteriana de Fortaleza, continua forte na pregação do Evangelho. Por aqui passaram 14 pastores. Eles são Antônio Teixeira Gueiros, Natanael Cortez, Alcides Nogueira, Raimundo Bezerra Lima, Joaquim Erli Parente, Neemias Castelo Branco, Itamar Pinto Bandeira, Saulo Emanuel de Oliveira, José Wilson Nunes Leal, Tiago Lúcio Nogueira, Leonardo Peclar, Jário Carlos, Josué Batista dos Santos, que continua conosco, e finalmente Francisco Jonathan Soares. Essa igreja continua forte, ensinando o Evangelho. Nós temos aqui uma escola bíblica dominical forte para todas as idades. Essa igreja continua ensinando o Evangelho no culto de doutrina. Essa igreja continua forte, evangelizando. A igreja presbiteriana de Caucaia nasceu dentro da segunda igreja e hoje nós temos um ponto de pregação em Japuara. Essa igreja continua forte com os membros que passaram por aqui. Muitos deles estão hoje em outras igrejas e prestando serviços relevantes ao nosso Deus. Essa igreja continua forte na ação social. Nós temos um braço da SAF que cuida lá dos enfermos que estão hospitalizados no ICC. Essa igreja continua forte e todos aqueles que passaram por essa igreja foram e estão sendo abençoados pelo Senhor. Dessa forma, nós precisamos agora orar, agradecendo ao Senhor pela constituição da segunda igreja presbiteriana de Fortaleza. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que somos eternamente gratos, ó Pai, porque um dia o Senhor lembrou, ó Pai, do povo de Fortaleza, dos teus eleitos, Senhor, e fundou aqui, ó Deus, uma congregação, ó Pai, um ponto de pregação, Senhor. E logo esse ponto de pregação cresceu, se transformou em uma congregação, e depois, ó Pai, as bases foram montadas, ó Pai, estabelecidas para uma igreja, ó Deus, a segunda igreja presbiteriana de Fortaleza. Há 70 anos esta igreja está aqui, ó Pai, neste bairro, forte, ó Deus, dedicando, ó Pai, todo o serviço ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, salvando almas, ó Deus, trazendo almas, ó Pai, para o templo, ó Deus, pregando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra, ó Deus, formando pastores, ó Deus, muitos pastores saíram da membresia desta igreja, ó Pai. Nós te somos gratos, ó Pai, por todos aqueles que o Senhor levantou no passado, ó Pai, para, ó Deus, trabalharem pelo Teu reino a partir da segunda igreja presbiteriana de Fortaleza. Senhor Deus, nós te somos eternamente gratos, porque estamos agora pastoreando essa igreja, ó Pai. Fomos recebidos, ó Pai, com muito amor, especialmente pelo reverendo Josué e também pela membresia, ó Deus, da Tua igreja. E é um privilégio, ó Deus, para mim e para todos desta igreja, comemorarmos, ó Pai, os 70 anos de organização eclesiástica. Continua, ó Pai, nos abençoando, Senhor, com as Tuas dádivas e as Tuas misericórdias. Em nome de Cristo, amém. São 70 anos de existência eclesiástica desta igreja que carinhosamente chamamos de Segundinha. São tantos os instantes aqui, amados, instantes de crescimento espiritual, instantes de união, de reunião, de comunhão, de exposição da palavra do Senhor, de ensino, de louvor, de adoração ao nosso Deus. São tantos os instantes aqui, sempre na companhia do nosso Deus, que é o supremo benfeitor, aquele que está sempre conosco,
falando ao nosso coração, nos instruindo, nos dando da sua graça, do seu amor e nos ajudando pelo poder do seu Espírito a nos mantermos em perseverança na sua presença e no estudo da sua palavra. A nossa prece nesta noite é que Ele continue nos abençoando e cada dia mais nós possamos crescer na estatura do varão perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada instante, Senhor, que maravilha podermos contar todo este tempo aos teus pés. Estar a cada instante contigo, Pai. Nos abençoa, Pai, nos ajuda. Derrama sobre nós o poder do Teu Espírito, Pai, a Tua soberania sobre nós, Pai, a fim de que sejamos obedientes à Tua palavra. Sejamos sempre, Senhor, conduzidos pelos ditames sagrados da Tua palavra. Se conosco, Pai. Queremos gozar cada instante na Tua presença. Ouve-nos, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Que Ele seja para sempre louvado, porque Tu estás entronizado entre as nações. Por isso, como povo Teu, filhos Teus, servos Teus, queremos exaltar a Ti, Senhor.
Senhor, teu nome entronizado entre as nações. Senhor, teu nome entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, impérios, reinos, nações, nenhum deles resistiu à soberania do nosso Deus, nenhum deles resistirá à soberania do Leão de Judá. Ele é o Senhor, e por mais que pareça que o mundo está no comando, pode crer
que todos, reinos e nações, virão a se dobrar aos pés do leão de Judá. Vamos cantar com alegria, amados, este cântico que fala do leão de Judá que prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, Leão de Judá. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, Leão de Judá. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, e os povos verão e virão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. Aleluia. O leão de Judá é vencedor, continuará sendo eternamente vencedor. E se nós continuarmos nele, diz o apóstolo Paulo, seremos mais do que vencedores. Seja louvado o nome do Senhor, porque Ele é santo. O nosso Deus é santo, santo e santo, digno de todo louvor. E nós precisamos seguir os caminhos do Senhor, amando-o para sempre, através da sua palavra. Tu és santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Tu és santo e louvo ao Rei que é digno, que eu canto e me prostro diante de ti, eu
és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao poderoso Senhor das leis. Eu canto e me prostro, dignifica paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, fazendo vida, paz e libertação. És o canto, ômega, princípio e fim, te aguardou meus dias, tu és tudo. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Senhor, porque Tu tem renovado sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. E hoje, ó Senhor, especialmente nós queremos Te agradecer. Te agradecer porque a Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza comemora, Senhor, 70 anos de vida eclesiástica. Nós sabemos, ó Deus, que só podemos chegar até aqui através do Teu agir sobre nós, ó Senhor. Porque Tu tens cuidado de nós, tem nos preservado do mal, ó Deus, tem suprido as nossas necessidades, tem abençoado esta igreja durante tantos anos. Somos gratos a Ti, Senhor, e Te louvamos o nome. E Te suplicamos, ó Deus, continua conosco, preservando a Tua igreja, preservando todos os irmãos, ó Deus, que compõem a Tua igreja por muitos e muitos anos. Que essa igreja ainda floresça cada vez mais, alcance cada vez mais vidas ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Continua conosco, ó Deus, como Tu tem feito até o momento. Em nome de Cristo, nosso Salvador e Senhor, é que eu oro agradecido. Amém. Vamos orar ao nosso bom e eterno Deus. Maravilhoso, santo, bendito e eterno Deus, Pai de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia. Senhor, muito obrigado, Pai, por fazer parte, Deus, da história da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que completa, Deus, 70 anos de vida eclesiástica no mesmo local. Senhor, nós Te louvamos, Pai, pelos que iniciaram os trabalhos ainda embaixo de árvores. Te louvamos, ó Deus, por todos os que fizeram parte da história dessa igreja, Deus, por todos os pastores que conduziram este rebanho até aqui, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo enfrentando dificuldades, lutas, tribulações, o Senhor concedeu vitória. E aqui estamos, ó Deus, com muita gratidão no nosso coração, te agradecendo, ó Deus, pela Tua igreja que aqui se reúne, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Josué, pela vida do pastor Soares, que estão à frente da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Conduz, ó Deus, a vida dos Teus servos, continua abençoando mais e mais, com vigor, com saúde, com autoridade, com sabedoria, para estarem à frente desse rebanho conduzindo para Ti. Abençoa, Deus, a todos os departamentos da Tua igreja, ó Deus, os que se envolvem nos trabalhos da Tua casa, que mais membros, ó Deus, se acheguem aos trabalhos,
para que a tua igreja, Deus, tenha a condição de crescer, não somente em números, mas acima de tudo um crescimento de qualidade, um crescimento, ó Deus, para a divulgação do teu reino aqui na terra, Pai. Muito obrigado, Pai Santo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque mesmo não podendo estar, Deus, de forma presencial, como estava tudo programado, ó Deus, para fazermos a festa, Deus, do aniversário da igreja, mas é assim, o planejar é do homem, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E aqui estamos, ó Deus, com gratidão no nosso coração, te agradecendo, ó Deus, por este privilégio. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Continua abençoando a tua casa, continuando abençoando o teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidar vocês para juntos nós louvarmos o nosso Deus com essa linda canção que fala que Jesus, como uma flor machucada no jardim, ele morreu para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
fala de gratidão. E alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. E nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. E se nós observarmos e olharmos, né, quantas coisas lindas, preciosas, quantos benefícios Deus tem feito nas nossas vidas, em toda a nossa trajetória até aqui, nós certamente teremos um coração grato. Basta fazer esse exercício, né? Exercício de estar trazendo à memória os feitos do Senhor, e a gente vai perceber quão grandes coisas Ele já fez. Que Ele nos ajude e nos ensine cada dia mais a sermos gratos. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tu és fiel, Senhor, e a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. No
pastor Lucas, e ela fala nesse Deus criador de todas as coisas, que um dia viu a nossa vida sem brilho, sem beleza, e ele deu cor, deu sentido, deu razão de viver. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a cara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Ele está pintando a sua história. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, as bênçãos derramadas sobre a vida de todo o teu povo. Estamos jubilosos, reunidos de uma forma maravilhosa, te agradecendo por mais um ano de vida da nossa querida igreja. Nossa alma está repleta de gratidão. Te agradecemos a tua boa mão, que por anos foi conduzindo o teu povo para construir e manter esse lindo lugar, para que hoje possamos ter uma habitação para te adorar, te buscar, ter comunhão contigo e com os nossos irmãos. Aqui nós crescemos em conhecimento, fortalecimento da fé, pois aprendemos que a tua palavra é poderosa, que é viva e eficaz. Te pedimos que essa noite seja uma noite de salvação e reconciliação. Quebre o coração de pedra, coloque o coração de carne e sopre o teu Santo Espírito. Que possamos dar ouvido à mensagem vinda direto do teu trono de graça, através do teu ungido, reverendo Hernandes Dias Lopes. Que ao final possamos ser pessoas diferentes, transformadas pelo encontro com a tua palavra. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graça e paz. Eu estou muito feliz em participar desse momento do aniversário da igreja. E por isso eu quero trazer para você uma música, uma canção que fala da nossa nova morada. Queria que você ouvisse essa canção e meditasse sobre a letra dela. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida,
choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as luas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum tambor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. De jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por cada um de nós. Que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Espírito aos nossos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, meu carinho, meu abraço a todos vocês. Eu quero deixar aqui a minha saudação, desejando que Deus conduza vocês em triunfo, que o melhor daquilo que vocês já experimentaram até hoje seja medidas mínimas do que Deus há de fazer com vocês e através de vocês daqui para frente. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento a preciosa Palavra de Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre a igreja, coluna e baluarte da verdade. E vamos basear esta mensagem em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos à leitura do texto. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Hoje eu quero homenagear com muito carinho a Igreja Presbiteriana do Brasil, que nesta última quarta-feira, dia 12 de agosto, celebrou 161 anos em solo brasileiro. Foi no dia 12 de agosto de 1859 que chegava no Rio de Janeiro o missionário americano Ashbel Green Simonton para plantar esta querida igreja que tem sido uma bênção nas mãos de Deus no território nacional, contribuindo também para que outras nações conheçam o Evangelho.
E nesta homenagem nós gostaríamos de trazer à sua memória esclarecida o que o apóstolo Paulo disse sobre a igreja quando escreveu para o seu filho Timóteo, pastor na igreja de Éfeso, dizendo sobre a igreja o seguinte, que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. É claro que Paulo não está falando de uma denominação específica e nem de qualquer igreja. A palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora do mundo, para estarem no mundo, não sendo do mundo, mas enviadas de volta ao mundo para testemunhar a graça de Deus. A igreja é aquele povo que foi chamado com santa vocação, transformado pelo poder do Espírito Santo e agora vive em comunhão, pregando o Evangelho, exercitando o amor e fazendo o bem para que Deus seja glorificado. A igreja, para ser igreja de Cristo, ela precisa estar plantada neste solo fértil da verdade. Ela é coluna e baluarte da verdade. Isso significa que a igreja precisa ser comprometida com as Escrituras, com a doutrina dos apóstolos, com a verdade inerrante, infalível e suficiente registrado nas Escrituras. Se uma igreja não tem compromisso com a palavra de Deus, abraça um outro evangelho, um falso evangelho, acolhendo doutrinas de homens, produzidas no laboratório do enganoso coração humano, adotando as novidades do mercado da fé, para aceitar e divulgar uma mensagem mais palatável, mais popular, mais ao gosto da freguesia, ela pode ter título de igreja, mas não o é aos olhos de Deus. Porque o conceito de igreja é que ela é a coluna e baluarte da verdade. Que verdade? O Senhor Jesus Cristo definiu em João 17:17 que a verdade é a palavra. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Ela não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Que verdade? O próprio Jesus Cristo se definiu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, a igreja precisa estar comprometida com a palavra de Deus e com o Cristo de Deus, o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como você pode identificar uma igreja verdadeira, que anda na verdade, que prega a verdade, que é coluna e baluarte da verdade? Os reformadores, lá no século XVI, afirmaram que esta igreja tinha 3 características. É aquela que prega a palavra com fidelidade, é aquela que oficia os sacramentos com retidão, à luz das Escrituras, e que exerce a disciplina bíblica com firmeza e com amor. Quando você olha o que Jesus Cristo disse para os seus discípulos, mormente para Pedro, lá em Mateus 16:18, Jesus Cristo disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas pensam que a pedra aí é Pedro. Outros pensam que a pedra aí é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas a boa exegese, a análise fiel do texto, à luz dos originais e até mesmo olhando aqui na língua portuguesa, é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. Ele é a pedra.
Você sabe que é uma espécie de trocadilho entre Pedro e pedra. No grego, Petros e Petra. Na verdade, Jesus Cristo está dizendo para Pedro o seguinte: ô Pedro, você é Petros. E Petros significa literalmente fragmento de pedra, ou um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. E Petra, pedra, é rocha inabalável. Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu digo para você que você é um fragmento de pedra. Mas sobre esta rocha, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Então, como é que você pode conhecer uma igreja verdadeira? É se esta igreja tem como fundamento a pessoa de Cristo. Ela é a coluna e baluarte da verdade, porque ela está construída, edificada sobre a verdade que é Jesus Cristo. Segundo lugar, como é que você pode saber quando uma igreja é verdadeira, coluna e baluarte da verdade? Quando esta igreja é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, não é minha, não é nossa. A igreja não tem dono, a igreja não tem caudilho, não tem chefe. A igreja tem um dono, e quem é o dono da igreja morreu por ela e a comprou com o seu próprio sangue. Jesus é o dono da igreja. Terceiro, como é que você pode saber quando a igreja é a coluna e baluarte da verdade? Quando Jesus é o próprio edificador da igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você nem eu, é Jesus. Eu poderia usar todos os meus recursos, todos os meus conhecimentos, e você os seus, e nós não produziríamos sequer um crente, um salvo, um convertido. Quem faz a obra é Deus. Quem toca os corações é o Espírito Santo. Quem tem o poder de regenerar é o Espírito Santo. Quem salva é Jesus. Então quem edifica a igreja é Jesus. Mas finalmente, você pode saber que a igreja é a coluna e baluarte da verdade quando você entende que Jesus é o protetor da igreja. Ele é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador e ele é o protetor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vem perseguição, vem intolerância, vem zombaria, e a igreja permanece de pé, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo, porque é Jesus mesmo quem a protege. Então, louvado seja Deus pela igreja. Nós, da Igreja Presbiteriana, fazemos parte desta grande igreja que é o corpo de Cristo, e hoje nós queremos parabenizar a nossa amada igreja pelos seus 161 anos de caminhada. Eu quero orar com você, dar graças a Deus pela igreja, que tem sido uma bênção na nação brasileira. Rendemos-te graças, Deus, pela nossa igreja, pelas demais igrejas cristãs, evangélicas, protestantes da nossa nação. Que tu abençoes a igreja no Brasil, para que ela seja comprometida com a verdade e floresça para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus, porque nós servimos há 70 anos a um Deus que é poderoso, a um Deus que tem sustentado essa igreja, tem sustentado o seu povo com tanto carinho, com tanta amorosidade. Sabemos que 70 anos não são iguais a 70 dias. 70 anos, nós vivemos alegrias, vivemos tristezas com os nossos irmãos que se foram. Nós vivemos momentos de comunhão com os nossos irmãos e que vivamos mais ainda 70, quantos anos o nosso Senhor tiver determinado para a nossa igreja. Porque a nossa igreja, o povo do Senhor, é um povo que vive prostrado diante do seu altar, porque nós adoramos a esse Deus, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Por isso nós continuamos cantando a esse Deus poderoso, porque esse Deus é capaz de fazer por você, por mim, por todos nós, pelo seu povo, coisas boas, coisas maravilhosas, porque sobre nós tem o pensamento bom do Senhor. Ele só tem pensamentos bons sobre nós, porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus eterno, porque Ele é o nosso Deus poderoso que nunca falha,
nunca falhará. Sigamos nesse momento adorando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Eita, Deus poderoso. Se prostre diante desse Deus que é maravilhoso. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia, amém. Receber a bênção, amada igreja. Que a graça, a consolação, as misericórdias, as bondades, as curas do nosso bom e eterno Deus, do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo,
o nosso Consolador, sejam hoje e para todo sempre sobre a amada Igreja de Cristo. Amém, Senhor. Agora, amada Igreja, nós assistiremos belíssimos depoimentos sobre a nossa querida Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, a nossa segundinha. Meus queridos e amados irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, nossa saudação ao pastor da igreja, pastor Jonathan Soares. Deus o abençoe, Deus derrame as bênçãos sobre o amado irmão e sobre esta igreja agora, no momento de comemoração de 70 anos. É um momento especial, são 70 anos de bênção, 70 anos de alegria, de contentamento, 70º aniversário desta igreja. Momento de gratidão. E como presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, eu gostaria de deixar para vocês o texto que está no Salmo 31. Esse salmo fala de lamentos, de louvor. Nós muitas vezes olhamos nessa perspectiva os dias que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria de ressaltar o verso 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Deus é que conduz a igreja, Deus é que guia a igreja, e por isso nós agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito por esta igreja. Deus possa derramar as bênçãos sobre os irmãos, e que a graça e o poder do Senhor esteja sobre o pastor, sua família, a cada presbítero, sua família, e a toda essa amada e querida igreja, e a junta diaconal, que presta um serviço glorioso à vida da igreja, às suas cidades internas, e que a Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza continue sendo uma bênção nas mãos de Deus nos seus 70 anos. Deus guie os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Estamos imensamente felizes de poder parabenizar essa amada igreja, a igreja onde eu nasci, cresci, onde eu aprendi tantas coisas. Eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos dessa amada igreja. Dizer o quanto foi significativo os anos que eu vivenciei com os irmãos. E hoje nós podemos viver de forma muito intensa todos os aprendizados que nós tivemos junto com vocês. Que Deus os abençoe. Feliz aniversário, amada igreja. Da minha parte, eu quero também expressar minha profunda gratidão pelo que a igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, fez por mim. Eu a tenho como uma mãe que me acolheu, que me abraçou, que me sustentou, que me trouxe provisões, para eu poder chegar onde eu cheguei. Eu carrego essa marca da Segunda Igreja por toda a minha vida e quero agradecer a todos os irmãos, principalmente aqueles que na época em que eu ainda estava me acolheram, uma família Maia, a família Félix, a família do seu Gessé e Dona Zélia, enfim, o pastor Josué e todas as pessoas emblemáticas aí que marcaram a nossa vida e a nossa trajetória. Foi realmente muito profundo aí o tempo que eu vivenciei na Segunda Igreja. Ministério do Louvor, professor de escola bíblica, diaconia, jovens, enfim, marcaram a nossa história. Tá? E muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Deixo aqui um versículo que está em Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja foi chamada para viver essa dinâmica da paz e da santificação. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Falar da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza é um prazer, porque eu sinto a igreja como a extensão da minha casa, a extensão da minha família, e é um lugar que eu confio, porque eu sei que eu vou aprender a palavra do Senhor, eu vou aprender o caminho certo que devo seguir. É um lugar que a gente aprende a ter comunhão com Deus, a conhecer os desígnios do Senhor para as nossas vidas. E eu tenho muito prazer e sou muito feliz em poder levar meus filhos
para a igreja, sabendo que eles vão aprender sobre o caminho, a verdade e a vida. E eu confio muito. E é o mesmo sentimento de quando eu entrei e conheci a igreja com 12 anos de idade. E hoje levo os meus filhos e agora nesse momento assistindo os cultos pela internet, ainda assim, para mim é uma bênção. A igreja é uma bênção, é um lugar de bênção. Eu agradeço a Deus de participar dessa família e comemorar os 70 anos de vida abençoados da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Como diz o salmista, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. 70 anos de organização eclesiástica, 70 anos servindo ao Senhor na cidade de Fortaleza, pregando a palavra de Deus, vivendo para a glória dele, reunindo e congregando o povo de Deus aqui e plantando novas igrejas para a expansão do reino. Uma saudação do Presbitério Oeste de Fortaleza para os amados irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Um abraço sincero e fraterno aos pastores Soares e reverendo Josué. Que o Senhor continue a sustentá-los e a ser a força e o refúgio verdadeiro em tempos de aflição. E estamos vivendo tempos de aflição, tempo de pandemia, mas não vai ser a pandemia que vai arrancar de nós a alegria de podermos louvar ao Senhor e agradecê-lo pelos 70 anos da nossa Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. A todos os amados irmãos, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Amém. Não poderia deixar de dizer da importância da Segunda Igreja, a segundinha para mim, em seus 70 anos de vida eclesiástica. Nessa igreja foi que meus pais, quando eu ainda era criança, me educaram nos caminhos do Senhor, como aluna da escola dominical, indo aos cultos dominicais, aos estudos de doutrina, reuniões de oração, EBF, cultos de evangelização nos lares e nas sociedades internas, como o MP e SAF. Sempre fui tímida e foi essa igreja que me fez essa pessoa que sou até hoje. Aposentada após uma carreira com reconhecimento de funcionária padrão, muito pelo que aprendi no âmbito da igreja. Com toda timidez, sempre exercendo o cargo de liderança na vida secular e na igreja. Portanto, sou muito grata a Deus e a essa igreja que me fez ser o que sou. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Graça e paz, queridos irmãos da IPP Segunda Igreja em Fortaleza. Quero louvar o Senhor nesta noite pelos anos de vida desta igreja. Certamente com muitos desafios, com muitos recomeços, porém na certeza de que a boa mão do Senhor sempre esteve com todos os amados irmãos e amadas irmãs. Como presidente do Sínodo do Ceará, quero nesta data estar trazendo o meu abraço e a minha saudação aos pastores dessa igreja, junto com o seu conselho, cada presbítero, também sua junta diaconal, sua liderança em cada área e departamento e também cada um dos membros dessa igreja. E citar o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não foi vão o trabalho daqueles que plantaram a Segunda Igreja Presbiteriana em Fortaleza. Não foi vão aqueles que deram continuidade. E também
não está sendo vão o trabalho dos que têm liderado, que têm pastoreado, que têm administrado essa igreja nos dias atuais. Que Deus vos abençoe e continue derramando graça sobre vós e vos abençoando com as mais ricas bênçãos celestiais. Deus abençoe, amados e amadas irmãs. A importância da segunda igreja na minha vida é grande. Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que a gente chama carinhosamente de Segundinha, tem uma relevância muito grande na minha vida por ser uma igreja que é fiel à palavra de Deus. Isso é importante para a minha vida. É uma igreja que Deus me levou para lá e tem me aperfeiçoado, me consolado, tem edificado a minha vida, tem me ensinado a ter comunhão com os meus irmãos, aprendi a perdoar, aprendi muita coisa lá no convívio com os amados. E uma das mais importantes coisas para a minha vida foi poder desenvolver dons e talentos que Deus me deu para o progresso do reino de Deus. É nesse lugar em que eu pude fazer isso. E, então eu sou muito realizada lá, muito feliz. E quero deixar para todos os membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza um grande abraço. Foi um grande prazer ter sido convidado pelo pastor Soares para dar um depoimento sobre os 70 anos da Segundinha. Nós chegamos à Segundinha em 1994, ainda um jovem casal sem filhos, e permanecemos na Segundinha durante 19 anos. Foram momentos muito marcantes em nossas vidas. Participamos de diversos ministérios, participamos de diversos eventos, o Ministério de Eventos. Um dos eventos que eu me lembro que me trazem muita alegria foi o evento do Matuto Cristão, que movimentou bastante a igreja. Nossos filhos nasceram na Segundinha, Davi e a Viviane, e quando nós saímos daí, eu era presbítero. Então o que eu quero desejar para a Segundinha é muitos outros 70 anos. É uma igreja que mora nos nossos corações. E eu, quando penso na Segundinha, só vem no meu coração a palavra gratidão. Foram anos assim maravilhosos, abençoados e abençoadores. Fizemos assim amigos ali para a vida toda e sempre podemos contar. Mesmo a gente não estando mais na Segundinha, esses amigos permanecem no nosso coração e estão sempre do nosso lado. Na alegria, na hora da dor, sempre podemos contar com ele. Então, eu quero dizer muito obrigada a todos os pastores que cuidaram das nossas vidas na Segundinha, especialmente agora o pastor Soares e o pastor Josué, que estão na Segundinha ainda pastoreando, e desejar a todos nós que fazemos parte dessa família as bênçãos de Deus, que o Espírito Santo continue guiando a todos que fazem parte da história da Segunda Igreja. Boa tarde, meus irmãos. Gravando esse vídeo para mandar um grande abraço aí para todos os membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que está chegando aos 70 anos de uma história muito bonita no presbiterianismo da nossa cidade, uma igreja que tem a sua relevância, que levou a mensagem do Evangelho para tantas vidas ao longo desses 70 anos. Tive o privilégio de ser membro da igreja quando da minha adolescência e mocidade, e aí aprendi os primeiros fundamentos da fé, aí pude servir em vários ministérios, e aí eu aprendi muita coisa que hoje eu carrego aqui na minha bagagem. Parabenizar todo o conselho na pessoa do reverendo Soares e louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, agradecer também pela vida do meu pai, que ainda hoje tem o privilégio de estar trabalhando juntamente com o pastor Soares aí no pastoreio de vocês. Que Deus possa abençoar e que venham muitos e muitos anos para a glória de Deus. Um abraço, parabéns. A Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, então Congregação Cristã de Lagoa Seca, é de suma importância para a minha vida. Nela, eu me batizei como criança pelo reverendo Raimundo Bezerra Lima.
Nela eu fiz a minha profissão de fé com o reverendo Neemias Castelo Branco. Nela eu me casei. Essa igreja sempre foi um baluarte na minha vida. Devo muito do sucesso da minha vida a essa igreja. Tive a felicidade de, na infância, ter uma professora de escola dominical, Lourdes Castelo Branco Maia, que investiu na minha vida. Eu sou tímido e ela, todos os eventos da igreja, ela me colocava para fazer alguma participação, lendo um jogral ou uma poesia. Quando jovem, eu fui presidente da UMP durante muitos anos. E aí eu comecei a pregar. A segunda igreja presbiteriana influenciou a minha vida secular. Fui funcionário do Banco do Nordeste, lá eu me destaquei falando, porque aprendi a falar na segunda igreja presbiteriana de Fortaleza. Quando ela comemora 70 anos de organização eclesiástica, eu me sinto muito feliz por ainda continuar nesta igreja, ajudando ao reverendo Jonathan Soares. Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o reverendo José Romeu da Silva, pastor da Igreja Presbiteriana Memorial do Natal, primeiro secretário do Supremo Concílio, passando por aqui para agradecer a Deus pela vida e a expressão de fé da Igreja Presbiteriana aí em Fortaleza. Sabemos da pujança e da alegria da fé da Segunda Igreja Presbiteriana, onde sempre encontramos os irmãos de forma efetiva, graciosa, sendo essa coluna da verdade, expondo sempre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Rogo a bênção do Senhor, para que nesses 70 anos de existência, de celebração, vocês possam cada vez mais olhar para a cruz, pois dela vem a graça e a luz tão necessária para a continuidade. Deus muito abençoe vocês. Sintam-se abraçados. A paz do Cristo reine em vosso coração. Que haja bênçãos e mais bênçãos na celebração dos 70 anos de existência da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tudo de bom na vida de vocês. Graça e paz, meus queridos. Tudo bem com vocês? Falar da importância da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza na minha vida não é difícil, porque foi nela que eu aprendi os fundamentos da minha fé cristã, foi através dela que eu alicercei a minha fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi nela que aprendi o instrumento que eu amo fazer, que eu amo tocar, que é o contrabaixo, é nela que eu louvo a Deus através dos nossos louvores. Foi nela que conheci amigos que são mais chegados que irmãos. E é nela que eu aprendi com os meus pastores, pastor Josué, pastor Soares, pastor Leonardo, pastor Jário, todos os que passaram na segunda igreja. Com todos a gente aprendeu um pouco. E sou grato a Deus pela vida da nossa igreja. E só espero que venham mais 70, mais 100, muito mais anos para a gente poder se alegrar e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor na nossa igreja. Feliz aniversário, segundinha. Eu e minha família nos alegramos em estar nela, e eu e minha casa serviremos ao Senhor na casa do Senhor, que é a Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Graça e paz, meus queridos irmãos. É com muita alegria, com muito prazer no coração, que eu estou aqui junto com vocês para celebrar, para adorar o nosso Deus pelos 70 anos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, a nossa querida Segundinha. E falar da Segundinha é como falar de um amor antigo, daqueles que a gente gosta de recordar, daqueles que vão ficar por toda a eternidade. A Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, a Segundinha, faz parte da minha vida, faz parte do meu ministério, faz parte da minha história. Eu louvo a Deus porque há 35 anos atrás, metade do tempo que a Segundinha está completando, nós começamos a caminhar juntos. Eu lembro que em 1985, a primeira vez que eu vim
para o aniversário da igreja. Foi um momento muito especial e a partir dali começamos a andar juntos e na segunda igreja sempre me foi dada a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, de ministrar o louvor e a adoração. Na segunda igreja eu desenvolvi o meu ministério, eu exercitei o meu ministério, eu tive essa chance, essa oportunidade. E eu sou muito grata pelo respeito que sempre essa igreja teve com o meu ministério. Na segunda igreja, eu ministrei cursos de técnica vocal, seminários de louvor e adoração, tive a honra de formar o coral dos 60 anos da igreja, e de modo que a igreja faz parte do meu ministério. E a minha profunda gratidão a todos vocês, meus queridos. Aí na segunda igreja eu fiz amigos mais chegados que irmãos. Amigos que têm investido na minha vida com as suas orações, com seu investimento financeiro. Amigos que cuidam de mim, que se importam comigo. Pessoas muito queridas, muito caras, muito prestigiosas. Eu não gostaria de citar nomes para não ser injusta com ninguém. Mas minha profunda gratidão, meu respeito, minha admiração a todos vocês. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na vida de cada um de vocês irá aperfeiçoá-la até a volta do Senhor Jesus. E se assim Ele nos permitir, que nós possamos continuar juntos, caminhando, servindo ao Senhor, realizando a obra do Senhor, até que Ele venha ou que Ele nos chame para estar com Ele na glória. Um grande abraço. Amo muito vocês. Meus queridos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, aqui quem vos fala é o pastor João Elias, da Segunda Igreja Presbiteriana de Teresina. Passando aqui para saudar os irmãos nesse dia tão especial. Meus queridos e amados irmãos, hoje é dia de darmos as mãos, olharmos para os céus e agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele concede a essa querida igreja. Acredito, meus irmãos, que esses 70 anos foram de lutas, de bênção, sempre guardados pelo Senhor. E o desejo do meu coração é que os anos que virão serão ainda melhores. De lutas, sim, mas que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês e assim colherão com toda certeza as bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus usará os irmãos e que terão muita paz e bênçãos ainda. Então quero deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação nessa hora tão especial, que encontra-se em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 1, que diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considere digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Assim, meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos os presbíteros, os pastores e os irmãos, aos quais eu deixo um abraço forte do conselho da nossa igreja. Boas festas e muita alegria a todos vocês. Olha, falar da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza é uma alegria muito grande. É uma alegria porque nós nascemos aí. Aliás, eu nasci aí, né? Jesus me achou aí na Segunda Igreja. E interessante que tem toda uma história, né? Tem todo um mistério por trás. Porque o meu irmão Júlio Andrade, ele já orava pela nossa conversão. E aos 15 anos eu comecei a minha história aí na Segunda Igreja. Aos 15 anos eu tive assim experiências muito especiais de liderança de jovens, de ter uma base bíblica de estudo muito importante para o resto da minha vida. Então a Segunda Igreja ela foi assim muito marcante na nossa história de vida, na nossa história de família, né? Porque eu comecei a namorar aí na Segunda Igreja. A minha esposa ela veio se casar comigo, né? Ela veio de Belém para se casar comigo. Ela chegou aí, eu era diácono por sinal. E ali eu fui realmente,
acolhê-la, não é, recebê-la e, enfim, a história da Segunda Igreja na nossa vida, ela é muito singular. As nossas filhas, elas se batizaram aí, não é? Elas foram apresentadas na Segunda Igreja. Então, o nosso legado e a nossa gratidão, não é, ela é indelével à Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Que Deus abençoe a todos vocês pela passagem dos 70 anos e que continue sendo bênçãos na vida das pessoas. Bom, a Segunda Igreja, para mim, me acolheu, não só o meu futuro esposo que me acolheu, mas a igreja em si acolheu a minha mãe. Quando chegamos de Belém, minha mãe viúva e eu órfão de pai, mas fui muito bem acolhida pela Segunda Igreja. E eu lembro muito que a Segunda Igreja, até hoje, para mim, ela tem uma marca importante, onde ela me preparou para me tornar uma profissional. Na verdade, eu tive a oportunidade de, muito jovem, trabalhar com a SAF. Foi onde eu fui escolhida presidente da SAF, muito jovem, nós éramos recém-casados. E aí eu fui escolhida para ser presidente e aí pude trabalhar junto com outras irmãs e fazer um trabalho para a honra e glória do Senhor. Também tive um trabalho junto com as crianças, aprendi muito com os pais, com as crianças. Eu acho que isso é muito importante para a nossa formação, para a construção de alicerce, para a construção da família. E tivemos a honra de nossas filhas serem apresentadas na Segunda Igreja. Todas duas foram apresentadas. Temos esse chamego muito grande com a Segunda Igreja. Volta e meia estamos sempre em contato com alguém da Segunda Igreja. Às vezes aparecemos por lá. E somos felizes porque tivemos a Segunda Igreja na nossa história como família. Oi, gente, povo meu, querido do meu coração. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui mandando uma sincera homenagem pelos 70 anos da igreja, a Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, conhecida como a Segundinha, para nós, nosso coração. Eu quero agradecer pelo privilégio que eu tive de crescer na Segunda Igreja, de aprender a Bíblia, de aprender a cantar, de aprender a liderar, de fazer amigos, de fazer irmãos queridos, que eu jamais esquecerei na minha vida, pastores maravilhosos que passaram, os mestres, os presbíteros, os levitas, todo o povo maravilhoso. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio de ter participado da Segunda Igreja, que eu sempre digo para todo mundo, eu posso andar por onde eu andar, mas a Segunda Igreja é a minha casa. Parabéns, Segunda Igreja, muitos anos de vida. Parece que foi ontem, hein? E aí está a nossa Segundinha no alto dos seus 70 anos, ainda vigorosa. Agora, claro, com mais experiência e muita história para contar. Certamente uma história de muitas lutas e incontáveis vitórias. Falar da Segundinha é dizer que a Segundinha é a minha casa. É o lugar onde fui acolhido, é onde, em 14 de setembro de 1976, fiz a minha pública profissão de fé e fui batizado pelo reverendo Neemias Castelo Branco, então pastor desta amada igreja. Homem que me impressionava por sua eloquência na pregação. Falar da Segundinha é falar de homens que foram usados por Deus para que eu fosse alcançado, treinado e enviado ao ministério. Homens como o evangelista Francisco Siqueira, homens como os presbíteros Assis, Jeremias, Freitas, Emi, Joaci, Josué e tantos outros que foram instrumentos de Deus nesta comunidade de crentes para forjar o meu caráter e fazer de mim o pastor que sou hoje. Lembrando que o Josué que estou falando tornou-se depois pastor, pastoreou esta igreja e é hoje um pastor jubilado, mas que continua influenciando a minha vida. De verdade, eu sinto que eu sou a Segundinha. Não importa onde eu esteja exercendo o meu pastorado, eu carrego no meu perfil ministerial o DNA da Segundinha. Na Segundinha fiz parte de conjuntos musicais, coral e quarteto.
Na Segundinha, fui presidente de uma mocidade vibrante e com ardor evangelístico e, através dela, presidi a Federação de Mocidade do antigo presbitério norte do Ceará. Na Segundinha, fui chamado e enviado para o ministério pastoral. Para a Segundinha eu volto, às vezes presencialmente e muitas vezes em meus pensamentos, sempre que a saudade fica insuportável. Parabéns, Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, por seus 70 anos semeando o Evangelho e espalhando vida. Que Deus abençoe cada um dos amados irmãos nessa preciosa data. Um grande abraço.